Bem, gente, chegamos aqui na parte 2 do vídeo de porcentagem. Vamos falar de algumas operações. Vamos falar de acréscimos, descontos e percentuais. Vamos lá. É bastante comum também a utilização de porcentagem no cálculo de acréscimos e descontos. Exemplo 1. Governo autoriza aumento de 12,5% no preço de medicamento. Vamos calcular, então, qual seria o preço após esse aumento de um medicamento que custava R$40. Então, a gente quer um aumento de 12,5% desses R$40. Então, é o que a gente vai fazer. Então, primeiramente, lembramos que o inteiro corresponde a 100%. Assim, o valor desse medicamento terá um valor correspondente a 112,5%, porque você vai ter que pagar os R$40, que representa 100%, mais um acréscimo de 12,5%. Então, você vai pagar um total de 112,5%. Então, a gente quer calcular quanto é 112,5% de 40. Então, transforma esse número na forma percentual em número decimal, que é só dividir por 100. Então, por isso que deu 1,125 e multiplica esse valor pelo 40, que a gente vai achar R$45, que é um total de justamente R$45. Uma maneira de generalizar essa regra para aumentos é supor que um valor C receba um aumento na taxa U na forma decimal ou fracionária. Assim, o valor do aumento, então o aumento é dado por A igual a C vezes I. Tá? Então, esse é o valor do aumento. Guarda essa fórmula aqui. Então, após o aumento, temos um total ou um montante. Que montante é esse? O montante vai ser justamente, certo? O valor do produto mais esse aumento. Então, o montante é igual a C mais A. Só que a gente já sabe uma fórmula para esse aumento, certo? Então, o montante vai ser igual ao capital, né? E vamos chamar assim, vezes, tá bom? Esse valorzinho aqui, ó, I mais I. I mais I. Prontinho. Aí você encontra uma formulazinha para esse capital aí, que é só colocar em evidência, tá? Bonitinho aqui, porque se você resolver isso aqui, você vai encontrar C mais IC, que é justamente o valor de A. Então, só colocou o C em evidência para ficar mais bonitinha a fórmula. Mas a gente pode pensar nessa fórmula assim também. Com isso, obtemos uma regra simplificada para aumentos. Olha essa regra. Uma quantidade C aumentada de uma taxa I tem seu valor final dado por C vezes 1 mais I. O termo 1 mais I é chamado de fator de aumento. Vamos ver aqui outro exemplo 2. A oitava estimativa de 2006 para a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas deu um diagnóstico preocupante para os agricultores de Piauí. A comparação entre agosto de 2016 e o mesmo mês do ano passado mostra que a produção piauiense sofre uma diminuição de 53%. Sabendo que a produção de grãos em agosto de 2015 foi de aproximadamente 3 milhões e 60 mil toneladas, vamos calcular qual foi a produção em agosto de 2016, já com esse desconto de 53%. Como houve uma diminuição de 53%, o total do prejuízo em taxa percentual foi de 47%. Então, olha aí, diminuiu 53%, mas o prejuízo não foi 53%, certo? Diminuiu para 53%, mas o prejuízo foi de 47%. Então, vamos lá. Em taxa percentual, foi de 47% da produção de 2015, pois o 100 menos 53 dá 47%. Assim, temos que 47% de 3.060 toneladas, transformando isso aqui em número decimal, dá 1.438.000 toneladas. De modo semelhante ao que fizemos com o aumento, podemos obter o valor final de uma quantia C que recebe um desconto de uma taxa I. Então, o valor do desconto pode ser calculado da seguinte maneira. D é igual a C vezes I. Foi o que a gente fez aqui em cima, ó. A gente tinha um total de 3 milhões e 60 mil. É uma taxa de 47%. Então, a gente calculou o desconto, né? Nessa taxa de 53%. Então, a gente multiplicou e achou qual foi o desconto. A gente pode generalizar, então, para achar qual é o montante final. Então, após o desconto, podemos determinar o valor final. Então, o valor final vai ser dado por essa formulazinha aqui, ó. O montante vai ser igual ao capital, ou o valor total inicial, com 1 menos I, onde I é a taxa.
E esse aqui é o que a gente chama de fator de desconto. Nós podemos também falar de acréscimos e descontos sucessivos, gente. Vamos lá entender o que é isso, ó. Ao realizar mais de um acréscimo ou um desconto, ou ainda uma combinação de acréscimo e desconto, podemos considerar que os eventos ocorrem sucessivamente. Desse modo, o valor obtido após um acréscimo ou desconto será utilizado para calcular o acréscimo ou o desconto seguinte. Vamos entender. Veja, por exemplo, o caso de dois aumentos sucessivos. O primeiro na taxa I e o segundo numa taxa I2. Vamos considerar o valor inicial antes de acrescentar o aumento. Tá? O valor inicial é C, a gente tinha um valor C. Aí sofreu o primeiro aumento. Lembra que a gente viu lá em cima o fator de aumento, né, o de acréscimo? É 1 mais a taxa. Aí depois temos o segundo aumento. Então basta que a gente multiplique de novo pelo segundo fator de crescimento, né, de acréscimo, que é 1 mais a segunda taxa. Dessa forma, após dois aumentos, a gente tem que o montante vai ser o capital, né, o começo de tudo, vezes os dois fatores aqui de aumento. De modo geral, a gente pode entender, se tivesse um terceiro aumento, a gente multiplicaria por 1 mais a terceira taxa de aumento. Então, a gente pode generalizar. Analogamente, a gente pode pensar isso para desconto. Então, teve aqui o primeiro capital. Então, o primeiro capital do desconto, a gente tem, multiplica, né, o capital vezes o fator de desconto. Depois, no segundo desconto, a gente faz a mesma coisa. Então, a gente tem a formulazinha aqui, ó, para o desconto, que a gente só vai mudar o sinal, ao invés de soma, vai ser subtração. Então, se fosse aplicado N descontos, eu teria que multiplicar pela quantidade, né, de fatores de descontos que a gente vai ter aí, por exemplo, no exemplo. Certo? Deixa eu descer a tela aqui para a gente continuar. Taxas equivalentes, para a gente terminar. Uma taxa de acréscimo pode ser substituída por um único aumento. Uma taxa I equivalente, que produza o mesmo valor final. A taxa IEQ, que é chamada taxa efetiva ou taxa equivalente, a gente pode calcular da seguinte forma. Vamos lá. Para obtermos essa taxa, basta igualar o valor final de um acréscimo a uma taxa IEQ, com o acréscimo dado pela sequência de acréscimos. Então, a gente viu o seguinte. A gente viu, por exemplo, que um montante, né, em um determinado acréscimo sucessivo é dado por o capital vezes 1 mais a primeira taxa, vezes 1 mais a segunda taxa. E a gente vai fazer isso, né, pela quantidade de acréscimo. Então, eu vou chamar 1 mais IN. Tá? Então, se tiver 5 taxas de crescimento, eu vou fazer aqui até a quinta parcela. Aí, a gente, para achar a taxa equivalente desse acréscimo todo, para saber quanto realmente cresceu, qual foi a taxa depois desses acréscimos todo, eu igualo a C, que multiplica 1 mais a essa taxa equivalente que eu quero achar. Então, ó, observe, como tem C dos dois lados, eu posso cortar, né? Passar por dividindo. Então, eu vou ter aqui 1 mais I1 vezes 1 mais I2 até a enésima, né? Que multiplica. Botei sinal de somar, mas é multiplicando, perdão. Até a enésima, IN, vai ser igual a 1 mais IEQ. Aí agora é só substituir cada uma dessas aqui e achar. Da mesma forma, a gente pode fazer para desconto. Então, se eu quiser saber qual foi a taxa equivalente, né, depois de vários descontos sucessivos, qual foi a taxa de desconto realmente, de um total de tudo? Então, é só a gente fazer, né, 1 menos IEQ é igual a todas as taxas de desconto, a todos os fatores de desconto. Então, 1 menos I1 vezes 1 menos I2. E eu vou fazer essa multiplicação até chegar à enésima taxa. 1 menos IN. Aí eu acho a taxa equivalente quando eu faço a substituição direitinho aí, tá? No módulo de vocês traz um exemplo, aí vocês podem ler direitinho. E é isso, tá? Com isso, encerra a nossa aula de hoje. Nos vemos na próxima aula. Beijo, gente. Tchau, tchau.